Sou Nicolas, do primeiro 101. Eu vou falar sobre a escola literária simbolismo. Mas antes, o que são escolas literárias? Escolas literárias são formas literárias que estão divididas de acordo com suas características, tendo influência de questões culturais, sociais, políticas da época. E elas são divididas em duas eras, a era colonial e a era nacional. Na era colonial, estão presentes o quinhentismo, o arcadismo e a arte barroca. Na era colonial está presente o romantismo, naturalismo, realismo, parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. Então, eu já vou falar sobre o simbolismo. O simbolismo ele foi um movimento literário e artístico criado no século XIX e surgiu na França. Para a gente entender mais sobre ele, é necessário voltar no período histórico onde ele estava situado. Nesse período, o mundo estava sofrendo grandes mudanças sociopolíticas devido à expansão do capitalismo e da industrialização, junto com as revoluções industriais. Porém, não eram todas as camadas sociais que concordavam com essas ideias e aceitavam, e daí surgiu o simbolismo. Os simbolistas, no geral, eles questionavam muito as ideias racionalistas, porque essas ideias não davam espaço ao entendimento do indivíduo. Elas serviam, como se eles serviam apenas para o crescimento do capital, do capitalismo e da burguesia industrial. Bom, o simbolismo, assim como o romantismo, ele não se limitou à arte, ao objeto, ao material, à superficialidade humana. Ele buscou mais o metafísico, o inconsciente, o mundo espiritual. E dessa forma, buscando o mundo espiritual, eles tentaram relacionar ele é algo transcendente, algo além do físico, algo além do que a gente conhece. Os simbolistas também buscaram compreender os limites da razão e do inconsciente, de forma individual e pessoal. Muitas vezes os seus pensamentos eram pensamentos pessimistas relacionados à morte, ao mistério e etc. E por causa disso, a grande maioria deles foram apelidados de decadendistas. Havia ainda a estética, marcada pela musicalidade, a produção de obras de artes baseadas na intuição e o emprego de recursos literários, como a sinestesia, que é a mistura de sensações, a aliteração e a assonância, que é a repetição de sons consonantais. Ele também apresentou inovações nas práticas do verso livre, e o uso de uma linguagem ornada, musical e poética, a fim de criar impressões e fantasia. Além dessas características e curiosidades que eu citei, outras características muito importantes foi o uso de pausas, reticências e espaços em brancos para retratar esse metafísico, o conceito musical do poema, o poema como parte da identidade do homem, a presença simultânea de luz e sombra, as imagens sombrias que se relacionam com o pessimismo que eu havia falado, a morte e etc. A religiosidade, não só cristã, como religiões orientais também presentes. Temáticas voltadas à inferioridade humana em relação ao seu espírito também eram muito retratadas. Bom, poetas que foram muito importantes foram Gerard Nerval, Stéphane Mallarmé e Charles Pierre, que foi um dos percussores do movimento simbolismo, se não o mais importante e o principal, com a sua obra As Flores do Mal. E, sem ser os franceses, escritores portugueses muito importantes foram o Antônio Nobre e o Pamilo Peçanha, que inclusive influenciaram autores brasileiros, como o Cruz de Souza. Bom, o simbolismo ele chega no Brasil por volta do ano de 1883 com duas obras do Cruz de Souza. A primeira, um poema escrito em prosa, e o segundo, poema escrito em verso. O poema escrito em prosa se chama Missal e o poema em verso se chama Broquéis. Além desses dois, tiveram outros autores bem importantes do simbolismo brasileiro, como o Augusto dos Anjos e o Alfonso de Guimarães. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os autores brasileiros que eu citei. Primeiro, Cruz de Souza, que, como eu tinha falado, foi o maior poeta simbolista do Brasil. Suas obras continham aliterações, individualismo e uma certa obsessão pela cor branca nos versos.
Suas duas maiores obras, como eu já tinha mencionado, foi o Missal e o Broquéis, que um erro meu não foram publicadas em 1883, foi em 1893. O segundo, Alfonso de Guimarães, suas obras eram mais envolvidas com o misticismo e a religião católica, abordando o sentido da morte, do amor impossível e da solidão, que ele também era chamado de O Solitário de Mariana. E agora, o Augusto dos Anjos, que também pode ser considerado um pré-modernista, é o autor que a crítica mais tem dificuldade de classificar como eram suas obras. É um poeta de um livro só, que intitulado Eu, e tinha um caráter original, com paradoxo e repleto de pessimismo e com muitas linguagens científicas. Então é isso, esse foi um pouco do simbolismo, espero que tenham gostado. Fiquem em casa e lavem as mãos.